Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa palestra pública. Eu sou o Matheus e eu que vou ministrar o tema de hoje. E nesse momento inicial eu peço que todos fechem os olhos, que pensem em Jesus e que nós possamos agradecer por mais esse dia que estamos aqui, por mais esse dia de reflexão. Nós possamos ter a mente e o coração abertos para novos conhecimentos, para novos aprendizados. E também, Senhor, eu gostaria de orar por tantas pessoas, tantas famílias que sofrem hoje em dia devido a essa pandemia, que elas possam encontrar conforto e fé e esperança em Ti. Muito obrigado por tudo, ó Pai, que assim seja. Então, pessoal, a nossa palestra é Ingratidão dos Filhos e Laços de Família. Já tem algumas semanas que a gente tem feito palestras sobre família. E, infelizmente, um dos temas que a gente vê na nossa família é a ingratidão. Se não foi com a gente diretamente, ou foi, não sei, algum parente, um primo nosso, ou até na família de algum amigo, mas é algo que a gente observa nas famílias. E, assim, tudo que mexe com nossos sentimentos dói bastante, né? Imagine só, você ali fazer todo um esforço para auxiliar a pessoa, para ajudar ela, e ela simplesmente ser ingrata contigo. Eu acho que todo mundo já passou por isso e é algo que mexe muito com a gente. Como eu falei, tudo aquilo que mexe com nossos sentimentos, com o nosso coração, né, magoa muito. Mas essa ingratidão dos filhos com os pais, será que ela vem do nada? Será se existe alguma causa para isso? Será se existe alguma explicação para isso? Ou até mesmo tem como a gente buscar evitar que isso aconteça? Então, tudo isso a gente vai estudar aqui hoje, à luz do Espiritismo, né? Para que a gente consiga entender esse tema melhor. Entender e, de alguma forma, se sentir consolado com isso, certo? Então, vamos começar aqui com uma frase de Santo Agostinho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala o seguinte: a ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Começa dizendo isso. A gente sabe que o egoísmo ele é o contrário da caridade. E se eu sou caridoso, eu faço bem, eu ajudo as pessoas. Ou seja, se eu realmente sou uma pessoa caridosa, eu não vou ser ingrato. Porque eu não vou deixar de auxiliar as pessoas que estão ao meu redor. Principalmente se forem meus pais. Eu não vou deixar desamparados meus pais. Então, a gente sabe que o egoísmo e o orgulho, eles são a origem de muitos males na Terra. De muitos vícios e defeitos são causados devido ao egoísmo e ao orgulho. Então, no caso, o pai aqui da ingratidão seria o egoísmo. E revolta muito a gente, né? Que nunca passou por isso e não se sente chateado, né? Que nunca ficou até mesmo zangado por causa disso. Tipo, não vou nem mais fazer o bem porque ninguém me retribui, nem nada assim. Então, acontece muito com a gente essa questão da ingratidão, uma realidade. Só que a gente não pode esquecer também que a gente não pode fazer o bem esperando que alguém nos retribua. Se fosse por isso, vamos citar aqui para Jesus, né? Acho que Jesus foi a pessoa que mais sofreu com ingratidão. Mas nem por isso ele falou mal das pessoas, né? Muito pelo contrário, ele parecia que não se abalava e entendia as pessoas mesmo assim. Eu acho que um dos casos mais conhecidos disso, com relação a Jesus, é aquela passagem dos 10 leprosos, que chegaram com Jesus, 10 leprosos e tudo, aí falaram assim, mestre, nos cure, e ele foi lá e curou. Só que dos 10, somente um voltou para agradecer. Então é o que a gente fica pensando, caramba, eles foram curados e não foi agradecer? Sim, infelizmente acontece, né? Mas é só para a gente entender que essa ingratidão que a gente vê é algo muito antigo. É algo que desde Jesus e talvez desde muito antes de Jesus já acontecia isso. Então é um assunto ainda muito atual. E a gente sabe que se ingratidão já é algo ruim, imagine com nossos pais.
Imagine dos filhos para com os pais, né? Que a gente sabe de como é difícil você criar um filho. De tudo que a gente sacrifica, de tudo que a gente doa para que ele cresça, desenvolva. E no final você ser abandonado, que a gente vê, né? Muitos filhos que abandonam seus pais, que não cuidam, que deixam realmente desamparados. E é algo muito triste de ver. Quem já teve assim a chance de ir no asilo sabe que a maioria dos velhinhos se sentem muito só e tristes e assim abandonados mesmo pelos filhos, né? No passado, assim, quando eu era criança, já cheguei a ir algumas vezes nos asilos, e eles sempre diziam isso, né? De como eles sentiam falta dos seus filhos, de como queriam que eles fossem mais presentes na vida deles, né? E é algo que realmente corta o coração. É muito triste de ver. Mas, para que a gente consiga entender qual que é a causa dessa ingratidão, eu vou oferecer aqui primeiro um contexto. Vamos lá. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente carrega nossos vícios, carrega nossas virtudes, as paixões, carrega também os ódios, né? E lá no plano espiritual, a gente tem a opção de continuar progredindo de alguma forma, ou de ficar parado, de ficar estagnado. Só que em algum ponto a gente vai caminhar para Deus. Mesmo que isso demore, a gente vai ter um despertar. A consciência desperta em algum ponto. E é aí que vem o arrependimento, é aí que vem a reflexão, que a gente parar para ver que, tipo, caramba, eu fiz mal para muitas pessoas, eu prejudiquei muitas pessoas. E aí, esse arrependimento, com ele, né, vem a vontade de melhorar, vem a vontade de reparar aquele mal. Mas como que a gente faz para reparar esse mal? Como que a gente faz para resolver esse ódio que muitas vezes é criado no passado? Como que a gente põe um fim nesse ciclo de ódio, né? Então, a forma de que isso acontece é com a reencarnação. Que a gente volta à Terra para expiar o mal que a gente fez, para pagar as dívidas e também para passar por provas, para evoluir, né? E uma das formas, né, é claro que tem todo um planejamento. A gente não pode esquecer disso também, que esse planejamento ele leva em consideração muita coisa e nesse planejamento a gente participa. A gente aceita passar por muita coisa. A gente, inclusive, muitas vezes pede para passar por muita coisa para que a gente consiga pagar por alguns débitos, para que a gente consiga resolver alguma situação. E um exemplo disso é quando a gente reencarna na família daquela pessoa que a gente odeia ou que também nos odeia, né? Que é algo recíproco. Mas, caramba, por que isso, né? Porque é a forma mais fácil da gente conseguir resolver. É na família que você tem ali aquele convívio o tempo todo, né? Mas como é que vai ser minha postura quando isso acontecer? Quando eu reencarnar? Como é que vai ser minha postura? Bom, vai depender muito de como que vai ser, de qual vai ser a tua vontade de melhorar. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece tudo isso que a gente sabe. Todo o que aconteceu a gente esquece, a gente fica uma página em branco. Só que não 100% em branco, porque a gente carrega nossas tendências. Quem nós somos, a gente traz conosco o nosso subconsciente. Então, inclusive, isso explica... Desculpa. Inclusive, isso explica porque que tem muitas crianças que desde cedo, desde pequenininha, elas rejeitam seus pais. Parece que tem uma repulsão ali, como se você colocasse dois ímãs, né, de mesmo polo, eles se repelissem. Isso se explica não nessa vida, porque é uma criança, não tem como explicar. Isso é explicado em outras vidas. E a história por trás a gente não sabe, não tem como a gente saber, porque quando a gente encarna a gente esquece. Mas o fato é que existe alguma coisa para ser resolvido. Se existe essa animosidade, se existe essa repulsa, a gente tem que trabalhar em cima para resolver isso. E por isso que, assim, abrindo aqui um parêntese, né? Por isso que
quando a gente compreende a reencarnação, quando a gente compreende o propósito da reencarnação, a gente vê que o aborto ele é tão prejudicial. A gente vê que o aborto é muito cruel, porque você tira de um espírito essa chance de voltar à Terra, essa chance de conseguir reparar todos esses males. E, inclusive, a gente sabe que esses laços de família não são à toa. Então, se a gente está na nossa família hoje, é porque tem um propósito. Deus não faz as coisas sem motivo. Então, a gente reencarna na família que a gente precisa estar para que a gente consiga reparar alguma coisa, para que a gente consiga, inclusive, auxiliar esses familiares também, para que a gente consiga progredir. Acho que resume muito bem. A gente encarna na família que a gente tem as melhores condições para a gente progredir. Não existe família perfeita. Toda família vai ter aí as suas desavenças, vai ter aí as suas brigas, mas no final a gente tem que ter em mente que estamos juntos por um motivo, e esse motivo é que a gente consiga progredir juntos, para que a gente consiga caminhar juntos, né? Então esse é o propósito. Então vamos continuando aqui. Beleza, agora que já falei sobre tudo isso, vou falar um pouquinho sobre os pais, né? Qual que é a missão dos pais em relação a seus filhos? Em algum ponto, Deus vai chegar bem assim e vai perguntar: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, como a gente sabe que a gente vem à Terra para progredir, nós, como pais, temos essa missão de auxiliar nossos filhos a progredir também. Para que a gente consiga guiar aquele espírito para Deus. Então, é uma missão muito importante, é uma grande responsabilidade, né? A gente tem que ter isso em mente. E como a gente comentou no comecinho aqui da palestra, o egoísmo e o orgulho, eles são a origem de muitos males. Então, desde criança, ela já apresenta várias tendências com relação a isso. E nós, como pais, temos que estar atentos e identificar, e desde cedo começar a educar, começar ali a podar essa tendência, para que no futuro a gente não sofra com essa ingratidão que pode acabar vindo, e que também a gente não veja nosso filho numa situação complicada, uma situação difícil, né? Então isso é muito importante. E infelizmente o que a gente vê por aí muitas vezes é pais que acabam desenvolvendo esses defeitos, né? Acaba desenvolvendo esse orgulho, desenvolvendo esse egoísmo, fazendo o contrário do que era para fazer. Acaba sendo meio negligente, acaba sendo um pouco ruim para todo mundo, né? E em algum ponto a gente vai acabar sofrendo as consequências dessa negligência. E como eu comentei, Deus vai perguntar: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, temos que agir como aquele jardineiro, que quando ele identifica na plantinha de um fungo, uma erva daninha, na hora ele vai lá e tira. Porque ele sabe que se ele deixar aquele fungo crescer, ele pode acabar matando a plantinha. Então a gente tem que ter isso em mente o tempo todo. Tem que ter noção dessa responsabilidade que nós temos, e isso é algo que nós aceitamos. Como eu acabei de falar, quando a gente reencarna, existe um planejamento, existe todo um propósito. É claro que a gente tem a opção de seguir ou não. Como a gente não sabe, como a gente esquece, fica realmente difícil. Mas a gente aceitou passar por tudo isso. A gente pediu para passar por isso. A gente pediu por isso para que a gente pudesse evoluir. E a gente não pode esquecer isso. Temos que ter isso em mente o tempo todo. Então, porém, tem uma outra situação. Tem o caso dos pais que realmente são negligentes, mas tem aqueles pais que fazem de tudo para que os filhos caminhem para Deus, para que os filhos sigam um bom caminho. Só que a gente sabe que nós temos nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer aquilo que a gente acha que é melhor para a gente. E tem filhos que, mesmo assim, eles seguem outro caminho, seguem outra direção, acabam sendo muito rebeldes. Só que esses pais não têm do que se culpar. Eles podem ter a sua consciência tranquila, porque eles deram o máximo de si. Só que, como eu também comentei, em algum ponto
as pessoas despertam para Deus. Em algum ponto as pessoas vão caminhar para Deus. E esse filho ingrato, algum dia também vai despertar. Algum dia ele vai recompensar os seus pais com o seu amor, né? De alguma forma. Mesmo que isso demore. Às vezes demora até algumas encarnações para que isso aconteça. Tem até aquela história do filho pródigo, né? Que ele vai embora e tudo, não escuta o pai dele. Mas ele voltou. Em algum dia, em algum momento ele volta. Então esse filho que é ingrato, em algum momento ele vai retornar também. Em algum momento vai existir essa reconciliação. Em algum ponto esses ódios que existem, essas rejeições, elas vão ser resolvidas. Porque a gente sabe que para a gente caminhar para Deus, a gente tem que resolver tudo isso. Para que a gente consiga realmente estar com Deus, a gente tem que resolver esses ódios, né? Tem até aquela passagem em que Jesus fala, né? Que para a gente fazer um sacrifício para Deus, né? Para a gente conversar com Deus, nós temos que primeiro nos reconciliarmos com o nosso adversário para que nós tenhamos nosso coração puro. Então, por isso que é tão importante que a gente procure se resolver com nossos familiares, porque existe um propósito maior para estarmos juntos. Existe uma razão para isso. Não é algo que é aleatório, né? Deus não faz nada aleatoriamente. Existe sempre um propósito por trás. Por mais que a gente não compreenda, não quer dizer que não exista, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa palestra de hoje. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido trazer uma explicação, trazer um consolo, um esclarecimento sobre esse tema que é realmente tão complicado, é tão atual ainda, né? Que a gente sabe que a humanidade ainda reina muito esse egoísmo e esse orgulho. Mas a mensagem final que fica é que nós procuremos desde cedo orientar para o bem nossos filhos, para que a gente consiga ir podando esse egoísmo, ir podando esse orgulho, porque senão no futuro nós queremos acabar sofrendo, né? A gente que vai acabar sofrendo com essa ingratidão. Beleza que mesmo que a gente faça tudo isso, não é garantia que aquele espírito vá seguir para Deus naquele momento. Mas com certeza nada vai ser em vão. Mesmo que naquele momento ele não siga, ele não entenda, ele acaba realmente retribuindo com a gratidão, no futuro ele vai se arrepender e vai de alguma forma te recompensar. Então, eu acho que fica essa mensagem, né, acerca desse assunto. Eu também queria dar um outro aviso, que é sobre a nossa livraria online. Caso você queira comprar algum livro, caso você tenha vontade de aprender mais sobre o Espiritismo, caso você tenha vontade de ter uma leitura bacana nessa quarentena, temos agora uma livraria online, você pode ir lá conferir, vamos deixar o link aqui na descrição, aqui nos comentários, para você ir lá conferir, né, caso você se interesse por algum livro, certo? Nós fazemos entrega. Boa noite a todos, meu nome é Arthur, queria agradecer aí ao Matheus pelas belas palavras que foram proferidas sobre esse tema tão importante para nós, que é a gratidão dos filhos e os laços de família. Esse tema está lá no Evangelho, né? É o último pedacinho desse capítulo que a gente está estudando, que é exatamente um comentário do Espírito Santo Agostinho e traz reflexões muito pertinentes para nós, né, nos dias de hoje. Então eu queria só tirar aqui uns 10 minutinhos para falar um pouquinho, refletir sobre essa situação atual que a gente está vivendo e trazer, né, essa reflexão para hoje. Então, o que o Santo Agostinho vem nos dizer é que na nossa família nós encontramos os laços mais significativos, né? Sejam aqueles de afinidade, né, ou de compromisso, que nós temos que resolver nessa encarnação. Então, quando a gente passa por uma fase de isolamento social, nós nos recolhemos para esses berços familiares. E, em alguns casos, né, isso gera certas provações, certas dificuldades que as famílias estão encontrando nesses dias, né? Então, nós estamos vendo situações, infelizmente nós não temos números para isso, porque é um desastre silencioso que tem ocorrido, né?
algumas violências familiares, né, discussões, brigas e pequenos estresses, né, do dia a dia que estão ocorrendo nas famílias, que a gente sabe, né, nessa fase de isolamento social. Então, a gente precisa ter um olhar atento a isso, primeiramente, trazendo a explicação, que é isso que o Mateus apresentou para nós, né, que é essa questão do Santo Agostinho. Realmente aí está a maior parte das explicações, né, das dúvidas que a gente pode ter. E, assim, parece até um antagonismo, né? Porque são pessoas que a gente ama, né? Entes queridos, familiares, né? Se a gente estivesse longe deles, a gente estaria reclamando. Mas agora que a gente está junto, só que junto demais, isso gera um certo desconforto, né? Então tem familiares aí que estão passando, né, por grande estresse por conta disso. Então, nós temos primeiramente entender o motivo de estudos, né? Que é essa questão da aprovação. Então, nós precisamos aprender a conviver. Né? Nós temos um objetivo bem claro, que é amar esses entes queridos. Então, a gente acha que já ama, mas, na verdade, esse amor ainda é muito pequeno. Né? Quando vem as dificuldades, quando vem as grandes provações, a gente vê que esse amor não é suficiente para suportar tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo é que realmente com o passar do tempo, né, nós vamos descobrindo imperfeições que no início nós não conhecíamos, né? Então, mesmo pessoas que nós já convivemos há bastante tempo, mas com o passar do tempo a gente vai descobrindo coisas, né, que são mais complicadas, mais difíceis, e isso vai tornando mais complicado qualquer relacionamento. Então, fiquemos cientes que isso não é inerente a esse familiar que a gente está convivendo. Se fosse outras pessoas, provavelmente nós teríamos o mesmo problema. Né? Então não adianta a gente tentar fugir de casa para resolver o problema, porque se a gente fugir, quando nós pararmos em outra casa, com o passar do tempo, nós vamos encontrar o mesmo problema. Né? Então precisamos ir na raiz, né? Encontrar aonde que está nos incomodando, né? Então, esse motivo, ele muitas vezes vem de vidas passadas, como foi apresentado. Né? Nós temos desavenças, questões aí de outras eras, né? Que agora estão vindo à tona para a gente resolver, para a gente buscar se reharmonizar. E tudo isso através de uma terapia aí, né? Que Deus nos força a fazer, que é esse isolamento social, né? Então, esse isolamento tem nos forçado a conviver, né, com entes queridos, né, pessoas que são amadas de fato, mas que geram essas desavenças, né? Então, a gente tem que lembrar, né, da essência. Por que a gente está junto? Né? Nós nos amamos. Nós somos pessoas que querem o bem uma da outra, né? Mas temos dificuldades. Então, ninguém é perfeito, gente. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. É normal que tudo isso ocorra. É normal que tenhamos essas desavenças, esses desentendimentos, mas entendamos que tudo isso é passageiro, né? Tudo isso faz parte do aprendizado. Quando a gente sair dessa fase, vamos sair mais fortalecidos, nossos relacionamentos vão estar mais maduros, né? Nós vamos nos conhecer melhor, conhecer nossos familiares melhor, né? E isso vai trazer muito mais harmonia para a nossa vida. Então, o recado, né, principal é: aproveitemos essa fase, né? Essa fase parece ser difícil, parece ser complicada, mas ela é de aprendizado, né? Ele faz algumas reflexões aqui muito interessantes que eu, né, deixei marcado aqui no Evangelho. Primeiro que é a questão, eu tenho uma criança pequena, né? Então ele fala das crianças pequenas que elas já trazem alguns indícios, né, de suas imperfeições, de suas seus débitos, né, morais anteriores, né? E isso daí eu também tenho percebido realmente, né? Muitas vezes isso passa-se como uma coisa bonitinha, né? Fofinha, engraçada, né? Os avós geralmente nem percebem, acham que é um anjinho, né, do céu. Mas a gente que está convivendo todo dia, a gente começa a perceber, opa, ali tem um espinhozinho que está nascendo naquela flor.
né? Então a gente precisa ficar atento a isso e começar a podar desde pequenininho, né? Não ser tão ingênuo, achar que por ser uma criança bonitinha não vai ter imperfeições, né? Ele tem imperfeições sim, é um ser humano como nós, né? A gente não sabe se é de uma categoria melhor ou pior, ainda nós não conseguimos dizer, né? Mas é mais ou menos na mesma média, né? É próximo de nós. Tem coisas melhores e coisas piores que a gente. Então a gente precisa começar a perceber tudo isso e podar, né? Como ele fala, como jardineiros, né? Como jardineiros que percebem, né, essa erva nascendo e poda logo. Outro ponto que eu queria colocar, que eu achei muito interessante desse passagem de Santo Agostinho, é que ele diz o seguinte, que as provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus. Olha aí. Então, o que ele está dizendo? Que essa fase difícil que nós passamos, né, geralmente é indício de que as coisas vão melhorar depois. Então, ó, não estou prometendo nada, mas Santo Agostinho está dizendo aqui que geralmente quando, né, se a gente está passando por uma fase ruim, é porque depois vem algo melhor. A dúvida é, será que dá para piorar mais um pouquinho, né? A gente não sabe, né? Mas geralmente é quando você já está no fim do poço, né? Então as coisas melhoram depois, né? Vão vir para uma fase melhor. Mas desde que a gente aceite, né? A gente entenda o porquê que a gente está sofrendo. Então, esse momento, né? Que a nossa humanidade ela não deixa de ser uma família também, né? A nossa família universal. Então a gente precisa entender que nós estamos nesse barco juntos, né? Nessa pandemia aí, é um problema da humanidade, né? Do planeta Terra. Então a gente está junto nessa daí. Então não adianta a gente ficar culpando A ou B, né? Por causa dos problemas que estamos vivenciando. Se a gente está sofrendo, é porque nós somos responsáveis de uma forma ou de outra, né? Então não podemos fazer corpo mole. E devemos arregaçar as nossas mangas, né? E dar provas das nossas virtudes nesse momento. Quem nós somos, de fato? Nós somos egoístas ou somos caridosos, né? Nós somos altruístas, estamos vendo a dor do nosso próximo e estamos buscando ajudar de alguma forma. Então, nesse momento, devemos dar a prova das nossas virtudes, certo? Então, estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades, sim, mas isso é passageiro, né? Então, que a gente possa, nesse momento de dor, ver aquela pessoa que está sofrendo mais que a gente e ajudar de alguma forma, né? Levar o que nós temos, né? Mesmo que seja migalhas, né? Que seja pouco, mas que seja o que vai ajudar, muitas das vezes, tirar a pessoa da fome, né? Tirar a pessoa de uma dor, de uma miséria que nesse momento está passando, né? Então, por fim, né, ele faz uma reflexão assim muito profunda, que ele diz assim, de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Então, o que isso quer dizer? Que nesses momentos de dor, muitas pessoas, né, estão passando por fome, passando por dificuldades, mas problemas materiais, né? Mas quando isso aperta no coração, aí que dói mesmo, né? Aí que o negócio aperta e faz chorar. Então, muitas das vezes, em casa, né, nós estamos passando por essas dores no coração, né? Por provações no coração. Então, que a gente possa, né, aproveitar esses momentos em família, né? Nos aquecendo no coração, mas não pegando fogo, né? Muitas vezes se aquece tanto, né, que pega fogo os laços familiares aí. Mas que a gente possa se aquecer de maneira a voltar, né, para as nossas atividades normais, né, daqui a alguns meses, fortalecidos, né? Próximo daqueles nossos entes queridos, que a gente vai voltar a abraçar todo mundo, que a gente vai ter a nossa vida normal, mas que isso tudo seja, né, sirva de lição para a gente, que a gente possa aprender, né, com essa fase a nos tornar mais humanos, mais amigos, mais cristãos, né, e melhorar como humanidade, certo? Então era essa reflexão que eu queria passar aqui rapidinho para vocês, agradecendo aí todos que participam, a colaboração que temos recebido, né, nesses dias aí na nossa Casa Espírito, Pão Nosso,
dizendo que a gente continua de portas abertas, ajudando aquelas famílias que precisam, né? E muito obrigado por estarem juntos. E agora a gente vai passar a palavra aí para o Elcionor, que vai fazer a nossa prece e vibração final. Obrigado, boa noite. Meus irmãos, nesse momento vamos nos preparar para o passe magnético, a transfusão de energia pela imposição das mãos, conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizemos sua imagem doce e meiga à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Recebamos essa energia poderosa no nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Mentalizemos agora uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo. Busquemos nos desapegar de tudo que seja deletério, oriundo das nossas próprias imperfeições morais. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando a nossa mente, nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser nesse momento. Nesse instante, vamos receber o passe de reposição. Mentalizemos o sol irradiando intensa luminosidade sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas essas energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser. Esse ambiente está repleto de luz, muita luz a nos envolver. Façamos o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando os nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso organismo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores ou desarmonias. Roguemos o auxílio do alto para sanar as nossas dores. Busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares. Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe, e que possamos ter uma semana de paz e de confiança em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.